Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Hoje, segunda-feira, é meio-dia hoje aqui, segunda-feira. E você que está acompanhando a gente, seja bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa ajudar o Brasil sair disso. Vocês viram o que está acontecendo na América do Sul. Eu sempre falei para vocês que a bola da vez, o ponteiro da vez é a América do Sul, não mais é o Oriente Médio. Tudo por causa da hegemonia, da mutação do capital global, que assume formas diferentes e precisa ser mantido através do consumo, enfim, para que ele possa ser mantido pelas elites. O capitalismo global tem que se fazer ajuste. E os ajustes são o que? Os golpes, as reformas, principalmente no capitalismo periférico na América do Sul como um todo. Bom, tô gravando aqui rápido, falar um pouco sobre a coesão do Lula aí. Vocês têm que entender uma coisa. Vamos fazer 2 vídeos hoje falando sobre o Lula, vou falar sobre a Bolívia também, que é importante. Você que está aí do outro lado. E vocês sabem muito bem que Lula está livre e provavelmente nunca mais voltará para a cadeia se você seguir a linha de raciocínio. Don't go away, stick around. Você que está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, ajude, gente. Não é porque o Lula saiu fora que as coisas vão melhorar. A gente tem que se conscientizar que somente o povo vai mudar. E eu vou estar aqui mostrando para vocês realmente que o Lula não saiu da cadeia por causa de manifestação popular. Não foi por causa disso, gente. Foi um acordo propriamente dito entre o STF, que a gente vai estar explicando em próximos vídeos. Então, não pense dessa forma e não ache que o Lula também vai resolver todas as situações. Não é bem por aí, gente. Tem várias incógnitas que a gente vai estar explicando. Bom, Lula está livre e nunca mais será preso? Esse é o tema desse vídeo que a gente vai fazer rápido. A gente tem muita coisa aí que está acontecendo na Bolívia que a gente vai poder explicar para vocês ainda. Mais um golpe de Estado na América do Sul com o dedo de Washington. Legal, então? Bom, a PEC da segunda instância será questionada. É uma emenda que pode ser inconstitucional. Mesmo que seja aprovada, ela só vai valer daqui para frente. Então a regra anteriormente não pega o ex-presidente Lula. Então você que está aí do outro lado, nós fizemos research aí, você que está acompanhando a gente, do STF, referente ao Supremo Tribunal Federal, das pessoas que trabalham, principalmente, e a gente chegou a um número, um denominador comum para você que está acompanhando a gente aí, e ajude a gente a espalhar a gente, porque se fosse outro canal, eu já estava falando, pessoal, só vai entrar quem está inscrito no canal. Só vai entrar quem contribuir. Entra no Valor Econômico da Globo, no Gazeta do Povo, lê uma matéria lá. Na segunda eles fecham. Vocês têm que pagar, contribuir, fazer o sign-up, fazer a inscrição. A gente está trazendo informações para vocês na íntegra, coisa que isso não acontece. Então, é claro que se o Lula cometer um crime, ele pode acabar sendo preso em flagrante. Claro que ele não vai fazer isso, é óbvio. Mas a situação é outra. Então, para a gente entender o processo, a gente tem que analisar. Os adversários de Lula sonham com a mudança da lei ou da Constituição para que o ex-presidente se torne novamente réu ou volte para a cadeia. A inconstitucionalidade é um fator primordial, forte, corrente no STF, que considera todos os princípios da presunção da inocência e dos seus direitos agregados na causa pétrea. Você que está aí tem que tá ligado nisso, no artigo 60 da Constituição. Então preparei um texto aqui, vou fazer back and forth, vou ir e voltar para que você possa realmente entender. Então está expressamente dita que não será objeto de deliberação da proposta da emenda, tendo que o réu possa abolir os direitos garantidos individuais. Isso serve para mim e para qualquer pessoa que está aí fora. As pessoas vêm com aquelas ideias que vão liberar milhares de pessoas e não sei o quê. O pessoal que está no Congresso é mais perigoso do que os que estão presos. Nós temos a segunda maior indústria carcerária do mundo. Previsão preventiva é uma coisa. Prisão temporária é outra. A gente tem que saber distinguir e colocar os pingos nos i. Então o que acontece?
Aí estaria incluída a possibilidade de todos os réus recorrer até a última instância da justiça antes de começar a cumprir suas penas. Ou seja, é algo que só pode ser alterado por uma Assembleia Constituinte. Então, no exato momento, existe um grande distúrbio, uma disruptura, para que essa PEC da segunda instância possa ser aprovada pelo Congresso e seria imediatamente contestada no STF. Ou seja, o Supremo, com sua muita rapidez, né, agora estão acelerando, né, concederia uma liminar, ou seja, uma medida provisória para poder evitar os danos irreparáveis. Prender alguém justamente é o que Sérgio Moro fez. Primeiro prende, depois investiga. O caso estenderia por meses ou, propriamente dito, por anos. Então a PEC morreria por a sua inanição ou seria declarada inconstitucional. Estou falando do artigo 60 da causa Petro, PEC de segunda instância. A preocupação é por causa do Lula, que o povo quer morrer, a população quer morrer, principalmente os políticos têm inveja, porque onde ele passa, a população é muito grata pelo que o Lula fez. Mas esse tipo de atitude, de ideias convergentes, principalmente do Lula, de populismo de Vargas, de uma esquerda que está totalmente ultrapassada, isso não vai fazer com que nós possamos quebrar nossas conciliações de classe e ajudar o povo como um todo. Princípio da anterioridade, você tem que aprender isso também. No direito brasileiro, uma regra, ou seja, uma nova lei que não pode retroagir sobre esse prejuízo que foi atingido. No caso, você prende uma pessoa, a pessoa fica lá injustamente por 10, 15, 20 anos, depois eles tentam voltar atrás para poder reconstituir. Aqui nos Estados Unidos tem uma cadeia aqui debaixo da terra, 5 minutos daqui, do lado oeste. Muitas pessoas foram presas injustamente por mais de 20 anos. Claro que o Estado, a União, a Suprema Corte, eles vão ter que reconstituir, pagar, entendeu? Só que no Brasil é diferente. Não se pode, por exemplo, considerar um crime por uma determinada conduta e processar todas as pessoas que ocorreram nessa prática do passado. Ou seja, a regra nova só vale para delitos cometidos a partir da sua aprovação. Tudo que é passado fica na memória, presente e futuro. Então haverá que utilize esse argumento para que os processos de Lula e os outros condenados, agora liberados, possam usufruir dessa medida. Ou seja, a mesma Constituição, seja alterada ou não, as prisões após julgamento de segunda instância só poderiam ocorrer para crimes de processos futuro. Você que está aí, mercado futuro, para frente, para amanhã e depois. O que isso significa? Não para o que estão em andamento. Então, essa linha de raciocínio inquestionável é fundamental para que você possa entender a execução da pena. Ou seja, existe essa execução penal de aplicar essa expressão em latim, que eu vou ler aqui, que significa rebus in stabilis. Em latim, muitos anos atrás, o pessoal aprendia isso. Então, todo direito iria levar contra, né, para as regras sobre a execução penal. Então, o que vai acontecer? Esse tipo de entendimento do direito leva em conta uma parte de, como é que eu poderia colocar assim, de prosperidade da sociedade como um todo. Ou seja, no caso aí, esse tipo de entendimento deveria também ter regras sobre a execução penal e mudanças onde iriam ocorrer no curso do tempo, onde a pessoa que estaria sendo cometido o ato poderia se começar a aplicar uma pena para um réu condenado. É meio que complexo, gente, mas dá para vocês entenderem. A prescrição é o quê? A prescrição, no caso, o advogado de Lula deve pressionar no máximo para que seus processos retornem todos para a primeira instância. Aí o que vai acontecer? A partir do momento, a parcialidade então do juiz Moro e dos procuradores da quadrilha do TF4, da Força Tarefa, é incerto que vão conseguir ter êxito em tudo, mas certamente haverá grandes dilatações, dilação de prazo, e a idade de Lula ocorrerá a idade acima de 74 anos, no caso, e a habilidade de seus defensores pode obter, no mínimo, a prescrição dos crimes por conta da impossibilidade de ter processos julgados
no tempo hábil. Então, o que significa isso? Ele vai ter uma idade já avançada para poder não se enquadrar nisso. Então, a ineficácia da alteração do Código Penal também é importante você entender. A proposta que está sendo enviada para o Congresso, pelo presidente do STF, Dias Toffoli, será eventualmente aplicada, se aprovada, apenas para os processos no futuro. Então, Toffoli deseja que sejam imprescritíveis os crimes de réu já condenados em segunda instância, ou seja, a estratégia é recorrer indefinitivamente na justiça para poder permitir mais o arquivamento dos processos por prescrições de crime e, pelo que pareça, por ambos os lados, a existência da dúvida do respeito da aplicação do princípio anterior, no caso da PEC da segunda instância, que o Congresso vai fazer bababá, o próprio Sérgio Moro já está colocando abaixo, né, tentando prevaricar, num caso, né, e está tentando fazer com que Jair Bolsonaro empurre isso de goela abaixo para que as pessoas não conseguem entender, porque as informações chegam totalmente opostas. Então, Toffoli é bem claro que nenhum réu condenado, inclusive o Lula, poderia ser atingido nessa medida. Então, a difusão brasileira é que nosso país, mais de 500 anos, com cerca de 3 décadas de democracia moderna, o Brasil não conseguiu encher da sua parte de difusões. Ou seja, a maioria dos casos que acontecem, principalmente no nosso judiciário, que é caríssimo no mundo, mais de 85 bilhões, é o mais caro da face da terra, não conseguiu ainda se acertar por causa dessas constituições prolixas que se fala no direito, no termo. Então, as fartas em direitos, os alvarás, os deveres, o outro efeitos colaterais das causas caudulosas e ambiguidade que produz sobre os réus. Você está vendo como que é o termo do jurídico? É totalmente diferente do economês, né, que a gente entende um pouco a política, tem um efeito totalmente colateral. Então, por essa razão, o STF foi a favor e agora pronuncia contra a prisão imediata dos réus condenados em segunda instância. Então, note-se que na Constituição de 1988, isso é importante você entender, nós tivemos 102 emendas. Em outras 6 revisões e mais 6 revisões da de 1994. Então, a Constituição foi promulgada depois da Velha República, ditadura, o AI-5, Nova República, o Brasil caminhou com o freio de mão puxado. Foi promulgada em 1988, teve 102 emendas, e depois teve mais 6 revisões em 1994. Então, a outra possibilidade que a gente tem que entender para os adversários de trânsito julgado é tentar pressionar para que o STF altere seu entendimento da semana passada. Esta não parece ser, no momento, uma saída sadia, ou seja, sempre é útil a gente verificar para poder comparar que as futuras democracias de países subdesenvolvidos é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, cuja carta que foi ratificada em 1788, nos primeiros 15 anos de vida do texto da Constituição norte-americana, eu moro aqui, sei como é que funciona os adendos da Constituição, teve 12 emendas que foram modificadas. A 13ª emenda veio apenas em 1865, 77 anos depois do texto ter sido promulgado por George Washington, num bosque que nem esse que está aqui do lado, de joelho com a Bíblia na mão. Então, a lei penal processual é um argumento gigantesco dos operadores de direito, referente ao respeito e à pacificação sob aplicação imediata do que se deixa a ler a lei processual, a regra de como deve ser conduzido no caso da justiça e a execução das penas, principalmente da lei penal, que define o que são crimes e o que não são crimes. Então, gente, é um pouco complicado, mas a gente tem que entender, eu vou voltar a falar sobre isso, que no momento a gente sabe muito bem que será necessário que a PEC da segunda instância seja aprovada, promulgada pelo Congresso. Depois o STF vai considerar a medida constitucional que não pode estar ferindo nenhum direito fundamental considerado na cláusula
Petro. Qualquer pessoa, não importa, branco, rico, preto, pobre, tem que ser literalmente julgado de acordo com essa causa Petro. Aí seria, no caso, a hora de medir e entrar em vigor. Tem muitas outras coisas que eu poderia estar explicando para você, então tudo é considerado o que está no início desse vídeo. Lula está solto e não deve ser preso nunca mais? Pelo incrível que pareça, sim. O que eu gostaria de fazer uma ênfase aí para você que está acompanhando a gente aí, presta atenção. É que o Lula não foi solto por causa de movimentos populares ou pela luta popular. Pelo contrário, nós tivemos o golpe, durante o golpe, as manifestações, os militantes, CUT, CGT, instituições ficaram tudo assim, amordaçado. O próprio PT, o Bolsonaro atacava do lado, o Moro subia no palanque só para fazer isso. Não existiu nada. Lula saiu por causa desse argumento do STF. A gente precisa entender que foi fraude às próprias eleições, ele foi tirado do lado pelo próprio ministro, pelo próprio sistema judiciário do Brasil, que tem a politização, a mutação, e você precisa entender isso, que não é isso que vai resolver os problemas das pessoas. Todo mundo em euforia, todo mundo aí realmente ficou feliz, foi tomar cerveja, festejar, mas a realidade foi outra, gente. Vocês têm que entender que muitas das vezes o real poder, ele trabalha por detrás. Tudo isso também de repente foi feito e as pessoas não estão percebendo para criar uma imagem, uma pressão, enfocar o regime de Jair Bolsonaro, para que o regime de Bolsonaro possa se fortalecer e eles criaram uma imagem, um contraponto para poder invadir o STF. Deu para entender onde eu quero chegar? Então a gente não pode tentar amenizar. Muita gente parou. Tá na área de conforto, os grupos baixaram os comentários. Eu participo mais de 30 aí. E não é bem por aí, gente. Vocês não sabem o que vai acontecer daqui para frente. E a gente tem que prestar atenção, vou falar mais sobre isso. A gente não pode se iludir por causa... Não, o Lula, ele vai... Não é assim não, gente. A gente sabe que tem uma direita... Aliás, tem uma esquerda dentro do próprio governo do Partido dos Trabalhadores que pensa totalmente diferente do Lula. E fazer as mesmas conciliações de classe, política assistencialista, compensatória, isso não vai resolver a situação do país. Vocês têm que entender isso. O próprio Jair Bolsonaro vai pagar 800 bilhões de juros de amortização. Dinheiro que vai para o rentismo. Outros países têm dívida. Eles usam o superávit primário, a própria dívida deles, para poder investir no próprio social. Então, existe um liberal republicano no Brasil. Não é isso que a esquerda está fazendo. Se o Lula saiu da cadeia para ir para o confronto, é isso que você tem que entender. Qual foi a forma de atuação dele? O Lula veio para mobilizar a situação ou veio para conciliar? Qual que é o plano de disruptura do Lula? Então, se a gente for fazer conciliação, esquece. Vocês estão indo para o caminho errado. Esse não é o canal. Esse não é o canal. O nosso canal é revolucionário, onde nós, eu e você, vamos colocar a mão na massa e nós é que temos que fazer. Se o Lula morre amanhã, acabou. O povo tá ferrado. O que vai acontecer com o povo? Acabou a esperança? Não, me explica aí. Então é isso que eu quero dizer. Eu tô feliz, eu tava preso, eu saí da cadeia, sei que não vou voltar mais, claro, se eu não cometer nada errado, como cada um de nós, você também estava preso. Então é bom a gente entender o que está por detrás. De repente é uma baita de uma estratégia que vocês têm que aprender como é que funciona esses fanpage, como é que funciona double speak, como é que funciona Problem Reaction Solution, estratégia que foi montada na Bolívia, foi montada no Brasil. O Brasil só foi assim, ó. Vamos tirar da cara das crianças e o povo não fez nada. Como é que funciona Problem Reaction Solution, como é que funciona o Frying House, são todas estratégias que estão colocando o Brasil aí como um mero explotador de commodities e matéria-prima e você está passando necessidade. Então a gente tem que voltar, entendeu? E analisar qual foi a estratégia. Então o Lula, ele não saiu da cadeia por causa de uma luta popular, pelo contrário. Porque o povo que estava dormindo lá na vigília, que comeu o pão que o diabo amassou, não foi as pessoas que entraram na Polícia Federal, embargaram, enfim. A gente não pode se iludir, gente. O que eu quero dizer aqui para vocês
que o Lula vai ser inocentado, que tudo vai voltar para a primeira instância, que tudo que está sendo feito aqui causa pétrea. Tentei explicar, eu estou fazendo aqui dentro do carro, vou tentar fazer um outro vídeo explicando mais detalhe, que esse tipo de informação você não tem aí no jornal. O pessoal vai tudo, não, vão liberar mais de 100 mil traficantes, não sei o que, e o pessoal que está no Congresso. Quem que é Jair Bolsonaro? Ele é um santo? Quem que é o filho dele? É isso que vocês têm que entender, gente. É isso que a gente tem que entender. Legal, então, Robert for International Postal Research. Se você gostou do vídeo, ajuda a espalhar, gente. Ninguém tá cobrando. Qualquer canal que você for aí, o pessoal pede ajuda, a gente ajuda vários. Não é indignação, entendeu? Qualquer canal que se você entrar aí, você pode ver um site, você vai ver lá a matéria e vai ver a outra matéria. Na terceira, eles falam assim, não, você tem que escrever e pagar para olhar. A gente tá trazendo informação porque a gente quer ajudar. A gente está aqui no movimento, a gente não vai desviar nosso foco. A gente não vai desistir da nossa causa. Porque nós sabemos que a única coisa que vai quebrar essa dependência do Brasil, não adianta a esquerda vir para o poder. Que o Haddad e o Lula seja eleito amanhã ou depois para voltar às conciliação de classe, não vamos distribuir migalhas para a população. A gente não quer isso. A gente só vai crescer, como eu já falei, os grandes países, Estados Unidos, França, Rússia, China, Alemanha, que tiveram revolução, gente, eles não se levantaram através do voto. Possa pesquisar. Eu estudei aqui, sendo sou melhor. Pesquise quem vocês quiserem. Foram através de revolução. Se nós, para ser inserirmos no capital global, a gente precisa se unir, analisar o que está acontecendo. Entendeu? Antes de falar besteira. Entendeu? Existe prisão provisória, prisão preventiva, ficar falando abobrinha, achando que o Lula vai resolver. Não é assim, gente. Não é assim. E a lei da ficha limpa? Eu tô falando do caso de ele não voltar pra cadeia. Entendeu? Vai voltar tudo pra primeira instância. Entende? A gente não pode depositar. Vocês estão entendendo tudo errado. Não, mas o que o Lula todo mundo sabe disso. A população agradece, tem uma gratidão profunda, chora com ele, dorme com ele, come com ele. Eu admiro o Lula, já falei com ele várias vezes. Suplicy, Rui Falcão, enfim. Padilha, o Haddad. Mas, gente, a gente não pode. O que é certo é certo. A gente tem que entender que somente a revolução ela vai dar empoderamento para as pessoas. Daqui para frente você viu o que aconteceu na Bolívia. A gente vai falar daqui a pouquinho. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.